Você está tão preocupado em não ser um cara estranho que acaba justamente sendo um cara estranho? O vídeo de hoje é direto e reto. Como não ser um esquisitão? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu trabalho com inúmeros homens e percebo que eles têm todos o mesmo medo em comum. O medo de se tornar um cara estranho, de ser um cara esquisito. Essa semana, em uma das nossas mentorias, estávamos conversando com um dos mentorados, uma pessoa de maneira geral incrível, que já realizou feitos profissionais maravilhosos. Mas ele estava dizendo que ele cresceu num ambiente onde os homens estavam constantemente sendo criticados, seja pela sua avó, pela sua mãe ou pela sua irmã. E ele acabou desenvolvendo essa mentalidade feminina, essa mentalidade de ser um homem legal, de ser um homem bom e não querer parecer esse cara estranho ou esse cara esquisito. Mas com esse pensamento em mente, ele acabou se tornando o seu pior pesadelo. Ele se tornou aquele homem que ele jamais queria ser. Justamente o cara estranho e o cara esquisito. E como ele fazia isso? E você talvez de alguma outra forma ou igual a ele também faz isso. Todas as vezes que ele via uma mulher atrativa, uma mulher bonita, a sua inclinação natural é amar as mulheres, é se conectar com as mulheres, é transar com as mulheres. Isso é o que o homem foi desenhado para fazer. Mas todas as vezes que ele vê uma mulher bonita, todas as vezes que ele via pelo menos uma mulher bonita, que ele se sentia atraído e ele olhava para ela, quando ela olhava de volta para ele, ele desviava o olho. Ele desviava o olho e não olhava para ela. E isso era somente o começo dele se tornar um homem estranho e um cara esquisito. E quando ele perguntava para suas amigas o que elas achavam que ele estaria fazendo, que não estaria funcionando para ele mesmo, todas respondiam a mesma coisa. Mas é claro, para quem não te conhece, você parece ser um cara estranho. E ele respondia: eu? Um cara estranho? Eu estou fazendo de tudo para não parecer um cara estranho. E essa é a versão desse cara, essa é a história desse cara. Qual é a sua versão dessa mesma história? Quais são as atitudes que você está tendo para parecer um bom homem, para parecer um cara legal, que na verdade somente estão afastando as mulheres? Quais são essas atitudes que você está tendo que estão te tornando esse cara esquisito, esse cara estranho? E aqui eu vou te dizer como não ser esse cara estranho. Como não ser esse cara estranho? O homem de verdade, ele tem total domínio sobre a sua própria vida. Ele entende que os seus instintos naturais, que os seus desejos naturais são coisas muito saudáveis. E ele quer ser atraído por uma linda mulher por todas as razões possíveis que existem. Sejam elas de conectar com uma mulher, sejam elas por amor, sejam elas por sexo, seja ela por intimidade, por diversão, por uma conversa inteligente. Você deve querer se alinhar com isso. Você deve querer seguir os seus instintos para realmente criar uma conexão com uma mulher. Então, quando você faz isso, você pensa: isso é saudável. Eu sou saudável. Neste momento você começa a honrar os seus instintos. E aí você não é um cara estranho, porque você simplesmente chega nela e fala: oi, isso não é ser estranho. Isso é ser um homem alinhado com a sua própria natureza. E aí agora, do outro lado da história, quem é essa mulher? O que ela pensa? O que ela acredita? Quais são os seus pensamentos? Ou se ela está alinhada com a sua própria natureza? Não sabemos. Mas é a sua missão e o seu dever descobrir isso. Pare de tentar não ser estranho, pare de tentar não ser esquisito e siga os seus próprios instintos, sempre com educação, respeito e cortesia. E claro, sem mimimi.